Jesus de Nazaré é simplesmente fantástico. Antes de subir naquele Calvário e dar o brado, está consumado, finalizando a obra da redenção, Jesus caminhou 3 anos e meio com os seus discípulos. A ideia era que eles aprendessem a ser e a fazer como ele era e como ele fazia. Jesus tinha um método extraordinário de ensinar os seus discípulos. Primeiro, ele fazia. Os discípulos assistiam, aprendendo como Jesus fazia. Depois, Jesus os reunia, os explicava e mostrava como ele fazia. E então, Jesus dava a eles a oportunidade de fazer enquanto ele assistia. Uma vez preparado, Jesus os enviava para que fizessem um com o outro, mas sem a sua companhia. Isso é discipulado e é sobre isso que vamos prosear agora no Café com Palavra. Nosso aprendizado de hoje vem do texto do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56. Ali, completando-se os dias da Assunção de Jesus, pouco antes dele subir aos céus, ele desejou ir a Jerusalém. O texto dirá que ele mandou mensageiros adiante de si, seus discípulos. Porém, entrando eles em uma aldeia de samaritanos, foram-lhe preparar pousada. Acontece que, estando numa aldeia de samaritanos, os samaritanos não o receberam, porque seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo que haviam sido rejeitados, disseram: Mestre, queres que peçamos fogo do céu, assim como fez Elias, e destrua estes infiéis? Jesus olha para eles e diz: Vocês ainda não sabem a que espírito vocês pertencem. Porque o Filho do Homem veio salvar, veio buscar o que se havia perdido. E então seguiram para uma outra aldeia. Usando o seu método de ensino, o que Jesus está ensinando aos seus discípulos? O que é que Jesus quer que eles aprendam? Em primeiro lugar, Jesus quer que eles aprendam a caminhar um com o outro. Porquanto o versículo 52 dirá que Jesus, ficando para trás, enviou os discípulos sozinhos, sem ele, mas um com o outro adiante de si. Neste momento, Jesus não está com eles, mas eles têm um ao outro. A ideia de que não estarão sozinhos em uma jornada, em uma missão. É necessário aprender a caminhar um com o outro. Precisamos treinar a ideia de não estar sozinhos. Precisamos aprender a trilhar um caminho ao lado de outro discípulo. Porque também é preciso aprendermos a confiar um no outro, de maneira que 2 seja melhor do que 1. E na hora de tomar decisões, e na hora de tomar algumas escolhas por causa de algumas situações, que a gente tenha quem nos auxilie, quem nos ampare.
para que a prosperidade da jornada, o bom intento do objetivo seja alcançado. Então, Jesus fica e os envia, um com o outro, de aldeia em aldeia, pelo caminho que vão passar, para que aprendam a confiar não somente no seu companheiro, mas no Espírito Santo que irá guiá-los. Porque para eles, depois da Assunção, assim como para nós, a presença física de Jesus não está mais conosco, mas o Espírito de Cristo caminha conosco a jornada, o discipulado e a missão. Precisamos confiar um no outro, mas no Espírito que nos conduz. Porque Jesus sabe que dá para confiar em um crente cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, talvez a segunda preciosa lição desse texto está no versículo 52, quando a Bíblia dirá que eles entram em uma aldeia de samaritanos. É importante dizer que esses primeiros discípulos são judeus, galileus. O propósito de Jesus é que, ao enviar judeus, galileus, a uma aldeia de samaritanos, eles possam aprender a lidar com as diferenças, porque no caminho do discipulado é fácil lidar com os iguais, porém é difícil aprendermos a lidar com os diferentes. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado de vida, cada um cultivou sua própria cultura. E agora, Jesus quer que eles aprendam a lidar com os diferentes e com as diferenças. Dessa maneira, sempre haverá no nosso caminho gente que nos incomoda. Nem todo mundo é igual a gente. De alguma maneira, por causa de suas crises, por causa de seus aprendizados e talvez por nossa própria causa, nós precisamos aprender a lidar com aqueles que na estrada da vida, na construção da igreja, no discipulado, se unem a nós ou apenas nos rejeitam. Jesus quer que eles aprendam uma preciosa lição: lidar com os diferentes e lidar com as diferenças. Mas virá ali uma outra preciosa lição do discipulado que Jesus quer que eles aprendam. Este versículo 53 dirá que na aldeia dos samaritanos eles não foram recebidos, porque indo eles para Jerusalém, os samaritanos identificaram que eram judeus. Quem não lida bem com diferenças, possivelmente não irá lidar bem com a rejeição. E Jesus quer que seus discípulos, você e eu, aprendamos a lidar bem com as diferenças e aprendamos a lidar bem com a rejeição. A diferença é como eu e você lidamos com o outro. A rejeição é aprender a lidar com o modo como o outro lida com a gente. Então, há um desafio no caminho do discipulado. E Jesus está fazendo conosco a mesma coisa que fez com os seus discípulos. Dessa maneira, o desafio dos discípulos é entrar em um lugar aonde eles não são bem recebidos. Estar no meio de um povo onde não são bem vistos. E passarem por algumas situações onde não são devidamente aceitos. É a mesma história que vivemos nos dias de hoje. Como seus discípulos iriam reagir a essa situação, Jesus queria que eles aprendessem. Como eles iriam aprender a lição na prática, em lidar com a diferença e em lidar com a rejeição, porque Jesus
foi doutorado em rejeição. Você e eu sabemos que o Espírito Santo governava a vida de Jesus Cristo, mesmo quando ele era rejeitado. Agora, Jesus quer que a gente aprenda a permanecer no Espírito, mesmo quando também tivermos de lidar com as diferenças e com a rejeição. E ali, Jesus vai deixar claro: o problema não é pessoal, não é um problema que eles têm com Jesus, não é um problema que eles têm com os discípulos. Eles nem sabem quem são os discípulos. Os samaritanos, de fato, ainda nem sabem quem é Jesus. Eles estavam lidando com um ambiente natural de bloqueios, e estavam lidando com um ambiente natural de perseguição, e estavam lidando com um ambiente natural de diferenças. A gente enfrenta o mesmo bloqueio, as mesmas diferenças, a mesma perseguição, a mesma rejeição nos dias modernos. Mas não é pessoal, não é contra você, não é contra eu, e possivelmente não é contra o nosso Cristo. Simplesmente é cultural. Eles são quem eles são. No final dessa história, nós vamos ver que Jesus tem um jeitinho muito gostoso de lidar com ela. Siga adiante, não pare aí, há uma missão a ser cumprida. Vamos em frente para a próxima aldeia. A quarta lição que os discípulos vão receber neste precioso texto é aprender a lidar com o poder e com a autoridade. Como é que os discípulos vão reagir quando tiverem de enfrentar os diferentes, os divergentes e passarem pela rejeição ou pela perseguição? Jesus quer que eles aprendam a manter o equilíbrio, a paz, apenas pela unção, lidando bem com o poder e com a autoridade. No versículo 54, o texto nos dirá que Tiago, João, que serão chamados por Jesus de filhos do trovão, esquentam o sangue, se levantam e diz: Senhor, queres que peçamos fogo do céu e que destrua estes infiéis? Jesus irá olhar para seus discípulos, certamente com misericórdia, irá dizer para eles: acalmem-se, vocês precisam descobrir a que espírito vocês pertencem, porque pessoas feridas em sua autoestima, quando rejeitadas ou perseguidas, podem se tornar perigosas. Então, há algo que Jesus quer curar na história, na vida, no coração de Tiago e de João. Quem sabe Jesus está tentando curar também feridas na minha história, no seu coração, em nossas vidas, para que a gente seja bem-sucedido na missão, no discipulado, na arte de fazer discípulos que fazem discípulos que fazem discípulos. É natural do ser humano querer se defender quando atacado, querer atacar para se defender. Mas pensem comigo, não era pessoal. Jesus sabia que não era um ódio contra ele e nem era um ódio contra os seus discípulos. Os samaritanos estavam apenas se comportando como samaritanos. E desta maneira, Jesus dirá para eles: o que é que vocês pensam que está acontecendo aqui? E aí, o versículo 55 nos dá a quinta e preciosa lição desse texto. Jesus os repreende e diz: vocês não sabem a que espírito vocês pertencem. É como se Jesus perguntasse para João: quem foi que te ensinou isso?
É como se Jesus perguntasse para Tiago: com quem você aprendeu toda essa fúria? Não fui eu que ensinei vocês a destruir pecadores com fogo do céu. E eles respondem: não, Senhor, nós queremos fazer igual a Elias fez. Aqui temos uma preciosa lição de vida. Não é mais Elias quem governa as nossas vidas. Jesus quer deixar claro para Tiago, João e para os apóstolos que não é mais Elias e não é mais Moisés quem governa, dirige, instrui e orienta as suas vidas. É bom lembrar do episódio da transfiguração, Mateus capítulo 17. Lá no monte estão Pedro, Tiago e João, acompanhando Jesus em um dos momentos épicos, históricos e proféticos do ministério do Messias, quando Jesus se reveste de glória e naquele monte aparecem com ele Moisés e Elias. Os filhos do trovão e Pedro dizem a Jesus: Senhor, que bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. É impressionante o texto, porque o Pai Celestial interfere naquele momento e ele bradará do céu em um tom bem poético que eu quero afirmar para você. O Pai Celestial dirá: este é o meu filho amado e vocês devem ouvi-lo. É como se Deus estivesse dizendo: não é mais Moisés, não é mais Elias, agora ouçam o meu filho, deem atenção ao meu filho, aprendam com o meu filho, sejam como o meu filho, façam o que faz o meu filho. E desta maneira, voltando ao Evangelho de Lucas, Jesus está diante de Tiago e de João, que já deveriam ter aprendido a lição, e diz a eles: não é mais Elias que governa as vossas vidas, agora sou eu, e vocês precisam entender a que espírito vocês pertencem agora. E para findar esse momento, essa prosa, esse café na sua companhia, o 6º e precioso aprendizado dos discípulos foi o centro do Evangelho. Aprendam a lidar com o Evangelho. O versículo 56, Jesus define a missão, o propósito, o objetivo do discipulado. Ele dirá: o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aqui está a nossa missão, aqui está o nosso desafio. É por isso que fomos enviados a fazer discípulos, e é por isso que estamos há 2000 anos depois de Jesus Cristo. 20 séculos, 2000 anos depois, discípulos fazendo discípulos que fazem discípulos, aprendendo a lição e transmitindo a lição, sendo como Jesus é, fazendo como Jesus faz, de casa em casa até a última casa.